Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo. Eu sou a Mirelle e nesse estudo decolonial sobre arte, a gente vai analisar e abordar a imagem do Abhishek Newani, do Bunny Hunnicuin, do movimento dos artistas Hunnicuin. Na minha abordagem, eu apresentarei o contexto em que foi produzida a obra, falarei de forma geral algumas características da arte Kaxinawa, tratarei da composição da obra e apresentaria a dimensão não arte dessa pintura. E, por fim, a conclusão. Falando do contexto, os Unicuins são uma etnia da família Pano, que vivem onde se chama Amazônia Ocidental, entre os rios Tarauacá, Jordão, Muru, Envira, Moitá e Purus. Mas nesse estudo nós estamos nos focando na aldeia Chicurumim e principalmente com o projeto de Banro Unicuim, no seu projeto pedagógico O Sonho de Nishipã, em que ele realizou uma recuperação de cantos e tradição para ensinar os mais jovens nas escolas das aldeias. E nesse processo de levantar a tradição, ele teve a ideia de que os artistas Runicuim se unissem no movimento para fazer arte e estar em espaço positivo e para comprar o material pedagógico. Esse é o Iban Runicuim e esse é o Bani Runicuim, nosso artista aqui em questão. E alguns dos motivos de por que escolher essa obra num estudo decolonial. Essa obra de arte, digamos assim, ela se difere da arte ritual e ela tem o objetivo de, né, como eu disse antes, de acompanhar outros materiais pedagógicos e de estar em espaço expositivo. Então, nós teremos contato com essas obras em espaços de museu e como poderemos abordá-la de uma forma que não seja, que seja coincida com a própria obra, né? Também porque tem uma incidência de outros sentidos nessa produção, que são desenhos que são feitos a partir de dimensões visuais de cantos. E nisso eu vou tratar um pouco mais para frente. Falando um pouco da arte dos Kaxinawa, eles têm um mito antigo, um mito fundador, de que um casal estava numa rede, num dilúvio, e se transformou em uma jiboia. E essa rede, a pedra de jiboia, ela é uma fonte de inspiração inesgotável do sistema gráfico Kaxinawa. E aqui eu trouxe os 3 tipos de imagens que a gente que podem existir no mundo Kaxinawa. Kene, que são os grafismos que a gente encontra nas peles, nas redes, nas roupas, na cestaria, na cerâmica. Dami, que já são visões xamanísticas, em que são transformações controladas pelo canto. E também tridimensionais, bonecos, coisas do tipo, são motivos Dami. E temos o Yushin, que já é uma questão mais espiritual, uma sombra, uma aparição. E para relatar um pouco o que pode ser esse Yushin, e também porque serve para a gente aqui, eu vou ler o relato da Els Labru, de onde eu também retirei essa imagem que está exposta, sobre o ritual do cipó. Então, segue, abre aspas. As pessoas tomam um copo e se retiram para suas sedes, onde começam a cantar de maneira cada vez mais candente, até que o canto se silencia. Através dos cantos e da visão provocada pela bebida, cujo dono é a grande cobra mítica Yubi, a pessoa aprende, através do Yushin, ao alma do olho, a ver um mundo que a luz do sol esconde. A outra face da floresta com seus animais, uma face onde todos são gente, onde os Yushins são belamente pintados, paramentados, onde os grupos dos animais consumidos ressurgem para tentar cobrir com suas roupas os corpos dos humanos. Então, dá para a gente ter uma ideia aqui do mundo Yushin como mundo espiritual. E aqui, nessa imagem, nós temos o desenho do cosmos, feito por outro Kaxinawa de outra aldeia, ali do Laureano. E significa mesmo que é uma transformação de Kene para Dami, e trata-se de caminhos que são rios e que rodeiam e ligam os mundos ou ilhas diferentes. Aqui, para apresentar o grafismo Kene, eu trouxe esse banco de Samaúma, que é de ritual infantil, em que a gente vê inicialmente que o motivo Nawakene, estrangeiro, na parte de trás o Teixeira Edu, olho de periquito,
nas bordas aqui, na extremidade, capirrina, rabo de jacaré, e aqui nesse outro banco a gente tem motivo chamante Koenig, virilha ou junção das pernas, para a gente ter uma noção. Agora, tratando da obra que foi escolhida, aqui a gente tem alguns elementos para pensar sobre a composição da obra. É uma obra que tem cores fortes, não tem uma construção de profundidade, ela é bidimensional, tem uma composição muito pouco realista, né? E a gente tem esse corpo da jiboia que se sobressai na imagem, ocupando boa parte da tela, unindo ali em cima o que pode ser os ancestrais, se a gente for pensar no mito que eu contei para vocês, do casal que se tornou a jiboia do dilúvio. E também nós temos aqui outro casal na tecelagem. Então, a gente pode pensar as ancestralidades que estão contidas nessa tela. Aqui a gente também tem grafis dizeres em runicuim, e essa imagem ela foi feita a partir de um canto. Como que isso acontece? Os cantos Runimeca são cantos da ayahuasca, porque existem vários tipos. Existem cantos de chamar a força, de diminuir a força, e esse canto, esse desenho, ele é elaborado a partir da dimensão visual das letras dos cantos, né, do que os cantos contam, porque os cantos em si, eles são também uma tradução outra. Então, os desenhos, eles traduzem o que é visto nos cantos, e os cantos, eles traduzem o que as visões xamanísticas. E isso a gente pode entender um pouco melhor, o que é essa tradução, para os Runicuim, a partir de uma citação desse artigo em que o Ivan Runicuim ajuda a colaborar. A tradução que nos propomos liberar aqui não é apenas uma tradução dos cantos Runicuim nos termos de tradução servil dos brancos. Os Runicuim, pelas perspectivas outer-vir animal da jiboia, traduzem, através de seus cantos e desenhos, outras possibilidades de mundo. Ao traduzir, reinventando sua própria realidade, ao traduzir, reinventando sua realidade a partir da realidade não indígena, traduzem-se a si próprios, intensificando-se como verdadeiros, como Runicuim. E aqui eu coloquei um vídeo e o material que resulta dessa obra, desse levantamento do projeto pedagógico. Aqui a gente tem o filme Sonho, o Nishipan, e aqui a gente tem o livro dos cantos Runimeca. E para concluir, os desenhos do Mapu se fazem sob uma tradução que preserva os cantos e os mitos. Longe de categorizar os desenhos como folclore, arte naif ou popular, podemos considerá-los arte contemporânea que dá conta de expressar a subjetividade das visões de cipó e também da cosmovisão runicuim em suas traduções que reinventam a realidade. Essas foram as referências, e é isso. Muito obrigada a todos.